Este material foi produzido e oferecido pela Coordenadoria de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal de Viçosa. Para realizar um curso completo, acesse os links na descrição e comece sua jornada de aprendizado. Olá, cursista! Espero que você esteja gostando do curso de produção integrada do Tomateiro Tutorado. Na unidade 2, vamos nos concentrar no cultivo do tomateiro, mais especificamente nas doenças e pragas e seu controle, nos sistemas de alertas de doenças e na tecnologia de aplicação de agrotóxicos. Nesta aula, vamos conversar sobre as principais doenças do tomateiro. Lembre-se que as videoaulas disponíveis no curso não substituem a leitura dos capítulos da unidade 2 na apostila. Vamos lá! As doenças do tomateiro podem comprometer a quantidade e qualidade dos frutos que satisfaçam as necessidades dos produtores e dos consumidores. O controle adequado das doenças é essencial no contexto da produção integrada do tomateiro. Elas são causadas por fatores bióticos, por exemplo, fungos ou micetos, bactérias, nematóides e vírus. Ou podem ser de origem abiótica ou distúrbios fisiológicos provocados por excesso de deficiência mineral, fitotoxicidade de produtos químicos, desbalanço hídrico, entre outros. Apesar das técnicas de controle de doenças não ser o objetivo desta videoaula, gostaríamos de ressaltar que uma atenção especial deve ser dada ao controle por meio da aplicação de produtos de proteção fitossanitária, de modo que, mesmo sendo aplicados quando houver necessidade, atenda às boas práticas de uso, tais como registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, período de carência, nível de toxicidade, impacto ambiental e segurança do aplicador, entre outras. As principais doenças causadas por bactérias em lavouras de tomate são mancha bacteriana, que são causadas por 4 espécies do gênero Xanthomonas. A mancha bacteriana pode ocorrer desde a fase de produção de mudas com sementes contaminadas e no campo, sendo favorecida nos períodos de alta umidade relativa, chuvas e ou irrigação por pivô central. Temos também a pinta bacteriana causada pela espécie Pseudomonas syringae. A pinta bacteriana tem ocorrido em regiões de altitude, onde predominam temperaturas amenas e alta umidade. Assim como as xanthomonas do tomateiro, a Pseudomonas syringae pode ser transmitida pela semente e tem sua dispersão e infecção favorecidas por respingos de chuva ou de água de irrigação. A murcha bacteriana, causada por 2 espécies do gênero Houstonia, é uma das doenças mais comuns e devastadoras do tomateiro cultivado sob condições de alta temperatura e alta umidade, seja em cultivo protegido ou não. Outra doença é o cancro bacteriano, com potencial de provocar perdas significativas em tomateiro cultivado para mesa. Sua ocorrência não é constante. Pode passar despercebida por alguns anos, para então surgir e atingir intensidade devastadora. Essa doença é causada pela bactéria gram-negativa Clavibacter michiganensis, subespécie michiganensis, que é favorecida por temperaturas de 18 a 25 graus e alta umidade do ar. Temos também o talo oco e a podridão mole, causadas pelas bactérias pectolíticas, sendo as mais importantes as dos gêneros Pectobacterium e Dicheia, amplamente encontradas em solos em que se cultiva o tomate e muitas outras espécies olerícolas. Essas doenças são destrutivas, especialmente em lavouras sujeitas a alta umidade e alta temperatura. São favorecidas também pela presença de ferimentos na planta, que são necessários para que essas bactérias penetrem nos tecidos e iniciem o processo infeccioso.
A necrose da medula é uma doença vascular com maior prevalência no sul e no sudeste do país, tendo sido registrada uma ocorrência em Goiás, com ocorrência simultânea com outras bacterioses foliares. Sua importância no país para a cultura do tomateiro não está bem definida. No Brasil, essa doença é associada a espécies do gênero Pseudomonas, porém, há relatos em outros países de espécies de Xanthomonas associadas a sintomas vasculares semelhantes, levando a crer que se trata de um complexo de espécies. Por último, temos a queima bacteriana causada pela espécie Pseudomonas cichori e a mancha siringuê, causada pela Pseudomonas siringuê, que são bacterioses foliares menos conhecidas do que a mancha e a pinta bacteriana. Para mais detalhes sobre os sintomas e controle das doenças provocadas por bactérias, você deve consultar a apostila. Vamos apresentar agora as principais doenças causadas por fungos e oomicetos. A primeira é o tombamento de mudas ou dumping off, que está presente em todos os locais onde se cultiva tomate. Geralmente, ocorre durante a produção de mudas em fase de pré ou de pós-emergência, mas pode se manifestar também após o plantio das mudas até que elas se estabeleçam no campo. A doença poderá acarretar falhas significativas no estande da cultura, seja em viveiros ou no campo. O tombamento de mudas é causado por diferentes espécies, com destaque a dos gêneros Pythium e Phytophthora e a espécie Rhizoctonia solani. A murcha do Fusarium é uma doença devastadora que está presente na maioria das regiões de produção, com relatos em pelo menos 32 países. No Brasil, todas as raças fisiológicas do patógeno já se encontram estabelecidas e, historicamente, vem causando grandes prejuízos aos tomaticultores. A doença ocorre em qualquer fase de desenvolvimento da cultura, sendo mais comum em plantas adultas a partir do florescimento e frutificação. Outra doença devastadora é a murcha de verticillium, que afeta quase 400 plantas hospedeiras, incluindo as principais culturas agrícolas, ornamentais e plantações de árvores, principalmente em regiões de climas temperados e subtropicais. No Brasil, a doença é particularmente importante nas regiões sul e sudeste, ocorrendo esporadicamente em áreas de maiores altitudes nas regiões centro-oeste e nordeste. O mofo branco é uma importante doença do tomateiro no Brasil, principalmente os cultivados para processamento industrial, por serem geralmente de hábito prostrado, o que promove maior proximidade da folhagem e frutos com o solo, favorecendo o estabelecimento da doença. Encontra-se amplamente disseminado nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Existem diversas outras doenças provocadas por fungos e oomicetos, como podridão de Sclerotium, podridão do colo e raiz. Requeima, também conhecida como mela, que é considerada a doença de parte aérea mais destrutiva do tomateiro, devido à velocidade com que o patógeno se multiplica e dispersa e à velocidade com que queima os órgãos aéreos das plantas. A pinta preta ou mancha de alternaria, que está presente em praticamente todas as regiões de produção de tomate do país, com alto potencial destrutivo. Temos também a septoriose ou mancha de septória, que nos últimos anos aumentou significativamente nas regiões produtoras de tomate no Brasil, principalmente em sistemas de produção a céu aberto. Outra doença que voltou a ser importante no tomateiro estaqueado no Brasil é a mancha de Estenfilho, podendo ser extremamente destrutiva. A mancha de Corinéspora, ou mancha-alvo, é uma doença da parte aérea do tomateiro, muito importante na região norte e em algumas áreas produtoras do Nordeste. O oídio, também conhecido como cinza, é uma doença bastante comum do tomateiro. Mesmo não sendo considerada das mais destrutivas, tem merecido maior atenção dos tomaticultores,
pelo fato de estar ganhando importância com o aumento do cultivo sob condições protegidas. Por último, temos a mancha de Cladosporium, que é uma doença que se tornou importante nos últimos anos na maioria de cultivos de tomateiro em ambientes protegidos e estufas, onde longos períodos de alta umidade relativa e temperaturas moderadas são frequentes. Contudo, pode ocorrer ocasionalmente também em cultivos a céu aberto. Novamente, para mais detalhes sobre os sintomas e controle das doenças provocadas por fungos, você deve consultar a apostila. Os tomateiros são seriamente afetados por viroses em todo o mundo, particularmente no Brasil. As viroses mais importantes para a cultura do tomateiro no Brasil são a doença denominada mosaico dourado do tomateiro, também é conhecida como geminivirose e begomovirose. É uma das doenças mais importantes para o tomateiro devido à alta incidência, que está relacionada com a dificuldade de controle do vetor, a mosca branca. Em certas regiões, a alta incidência em épocas de pico populacional de moscas brancas impossibilita o plantio de cultivares suscetíveis. Outra virose de destaque é a vira-cabeça do tomateiro, devido à severidade dos sintomas. Uma planta infectada em fase nova apresenta sintomas fortes e, normalmente, a doença leva à sua morte. Temos também a doença amarelão do tomateiro, que juntamente com o mosaico dourado estão entre as principais doenças com maior ocorrência, devido à dificuldade de controle do seu vetor, a mosca branca. Por último, gostaríamos de citar o fogo mexicano, que nos últimos anos vem aumentando os relatos de ocorrência. Sobre as doenças causadas por nematóides, mais de 34 espécies desses vermes já foram encontradas associadas ao tomateiro no mundo. Porém, poucas espécies são de importância econômica. As principais espécies que causam danos expressivos à tomaticultura são os nematóides das galhas, seguido pelo nematóide das lesões radiculares. Em casos isolados, há relatos do nematóide reniforme e alguns tricodorídeos, causando problemas econômicos, porém de menor intensidade. Como foi visto até agora, as doenças do tomateiro são em quantidade e diversidade consideráveis. As perdas provocadas por essas doenças ou distúrbios dependem de vários fatores que podem ser resumidos em um triângulo da doença formado pelo grau de virulência ou agressividade do patógeno, pelo nível de resistência da variedade cultivada e pelas condições ambientais mais ou menos favoráveis à doença. O conhecimento de cada um dos componentes desses três fatores e suas interações, seguindo os conceitos da produção integrada, é a base para que medidas de controle possam ser planejadas, desde a escolha da área, da variedade e da época de plantio até a fase de pós-colheita, visando a prevenção das doenças e a mitigação dos seus danos quando da sua ocorrência. Convidamos você a consultar a apostila para mais detalhes a respeito dessas doenças e das estratégias de controle. Não esqueça também de estudar os demais capítulos desta segunda unidade do curso antes de realizar a avaliação. Nossa aula foi desenvolvida com base no capítulo 8 da apostila. Até a próxima!